Olá, meu nome é Jonas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conhecer juntos as diferentes leis de privacidade de dados internacionais, tanto as que já foram implementadas quanto as que estão na fase de planejamento. Então, vamos começar? Leis de privacidade de dados são normas adotadas para regulamentar a coleta, o uso e o compartilhamento de dados pessoais por empresas e donos de websites. Então vamos dar uma olhada nas diferentes leis globais por país, começando pela LGPD do Brasil. Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, começou a ter efeito em 18 de setembro de 2020. Ela é muito semelhante à Lei GDPR europeia, apesar de ter algumas diferenças. A LGPD é de âmbito extraterritorial e se aplica a qualquer entidade pública ou privada que exerça o processamento de dados pessoais e que tenham operações executadas dentro do Brasil, dados pessoais coletados no Brasil e ofereçam ou forneçam produtos e serviços no Brasil ou se relacionem com indivíduos que estejam localizados no Brasil. Contudo, a LGPD não se aplica a alguns casos. Uma pessoa que esteja processando dados para uso pessoal, usos com propósitos jornalísticos, artísticos, literários e acadêmicos, segurança nacional, defesa nacional, segurança pública, investigação criminal e outros casos do tipo. E quais são os direitos do consumidor dentro da LGPD? A lei criou 9 direitos para usuários, inspirados na Lei GDPR. São os direitos a ter confirmação no processamento de seus dados, acessar os seus dados, corrigir dados incompletos, errôneos ou desatualizados, tornar anônimo, bloquear ou excluir dados desnecessários ou excessivos, ou dados que não estejam sendo processados em adequação à LGPD, ter portabilidade de dados, ou seja, transmiti-los para outros serviços ou entidades se requisitado, ter seus dados excluídos, ser informado de entidades públicas e privadas com as quais os seus dados foram compartilhados pelo detentor, ser informado da possibilidade de não passar consentimento e quais são as consequências disso, e revogar o consentimento a qualquer tempo. Em seguida, nós vamos analisar a lei europeia, a GDPR. Europa. A GDPR começou a ter validade na União Europeia a partir de 25 de maio de 2018. Ela é considerada a lei mais completa em se tratando de proteção de dados pessoais, e ela acabou servindo de base para as outras leis que surgiram ao redor do mundo nos últimos anos. Para adequação à GDPR, é necessário informar aos usuários que você está coletando e processando seus dados, pedir consentimento antes de coletar qualquer dado e, no caso de crianças e adolescentes de até 16 anos, é necessário que o consentimento seja fornecido pelos pais ou responsáveis. Utilizar os dados apenas para os propósitos que foram inicialmente comunicados e para os quais se recebeu permissão. Permitir que os usuários acessem seus dados, além de terem a possibilidade de corrigi-los e transferi-los. Fornecer um método de revogação de consentimento para os usuários. Manter registros dos consentimentos fornecidos pelos usuários. Excluir dados mediante a requisição. Também devemos notar que a regulamentação de cookies CJEU já havia proibido a utilização de caixas pré-marcadas para obtenção de consentimento. E a CJEU regulamentou o direito a esquecimento, esclarecendo que sites não europeus não têm a obrigação de deletar os dados de usuários de todas as suas versões, apenas da versão europeia. E quais são as consequências caso não seja feita a adequação à lei? A não adequação à GDPR gera multas pesadas, de até 4% de sua receita anual ou 20 milhões de euros, o que for mais alto. Tanto as empresas grandes quanto as pequenas
podem ser multadas por violação do GDPR a qualquer momento. A Diretiva e-Privacy é uma lei de proteção de dados antiga, que foi usada antes da GDPR. Ela determina que as empresas europeias devem ter uma política de privacidade, um aviso de cookies e precisam de consentimento antes de utilizar cookies. A regulamentação e-Privacy foi programada para ter efeito simultâneo à GDPR, substituindo a antiga diretiva. Mas ela acabou passando por muitos atrasos seguidos e até o momento não foi aprovada pelo Parlamento Europeu. A proposta da regulamentação e-Privacy é de estender as leis às comunicações eletrônicas, incluindo serviços de mensagens como WhatsApp, Skype, Facebook, etc. Ela também esclarece alguns aspectos a respeito da regulamentação de cookies. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a GDPR não será mais aplicável às empresas e cidadãos britânicos. No momento, o ato de proteção de dados do Reino Unido é consistente com a GDPR. Espera-se que o Brexit não tenha efeitos significativos nas adequações já feitas. Mesmo assim, as empresas vão precisar revisar seus direitos ao transferir dados para fora das fronteiras britânicas. Alguns países não fazem parte da União Europeia, mas estão dentro do espaço econômico europeu. A GDPR não se aplica a esses países, mas alguns, como a Noruega e a Islândia, escolheram adotá-la mesmo assim. Da mesma forma, os países que procuram entrar na União Europeia foram instruídos a adequar suas regulamentações de privacidade de dados de forma compatível com a GDPR. Países anglo-saxônicos. Atualmente, os Estados Unidos ainda não possuem uma lei federal de privacidade de dados, mas a nível estadual, algumas jurisdições já adotaram suas próprias leis regionais. A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia é a mais completa atualmente, dentro dos Estados Unidos. Ela estabeleceu um parâmetro para esse tipo de legislação no país. Você precisará se adequar à CCPA caso você colete dados pessoais de habitantes da Califórnia ou se você, sua empresa controladora ou subsidiária, exceda algum desses 3 limites. Receita bruta anual mínima de 25 milhões de dólares, obtenção de dados de um mínimo de 50 mil habitantes, domicílios ou equipamentos eletrônicos da Califórnia por ano, um mínimo de 50% de sua renda bruta anual venha de venda de informações pessoais. Para se adequar à CCPA, você precisará ter uma política de privacidade concordante com a CCPA, informar aos usuários como acessar os dados que você coletou mediante requisição, informar para quem os dados foram vendidos caso o faça, permitir que eles optem pela não venda de dados pessoais através de um botão ou link que diga "Não venda meus dados pessoais", excluir dados mediante requisição, pedir consentimento explícito antes da venda de dados infantis, diretamente da criança se elas tiverem entre 13 e 15 anos, ou de seus responsáveis se elas forem mais jovens. Implementar um sistema de verificação de identidade para pessoas que solicitem a exclusão de seus dados e não discriminar pessoas que escolham exercer os seus direitos de privacidade ao utilizar os seus serviços. Em outubro de 2019, o estado de Nevada adotou uma nova lei de privacidade de dados. Embora seja muito parecida com a CCPA, ela tem algumas diferenças que a tornam menos abrangente que a lei californiana. A lei da Nevada se aplicará a você caso você possua ou opere um site ou serviço online para fins comerciais, colete ou mantenha informações pessoais de habitantes de Nevada, se envolva em atividades comerciais em Nevada, como vendas online, propaganda, etc. No estado do Maine,
Temos o Ato Estadual de Proteção à Privacidade das Informações de Consumidores Online. Ele se aplica caso você seja um provedor de internet que colete informações de clientes localizados em Maine, cujas faturas sejam endereçadas para Maine. Em geral, além dos casos que mencionei, alguns outros estados americanos estão em processo de proposta e aprovação de projetos de leis para proteção de dados. Mas a maioria dos estados e também o governo federal ainda não anunciaram ter intenção de trabalhar nessa questão. O Canadá tem diversas leis de privacidade a nível federal, provincial e industrial. No nível federal, o Canadá possui o Ato de Privacidade e o Ato de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos, o PIPEDA. O ato de privacidade se aplica somente a instituições do governo e como elas manejam os dados dos cidadãos. Já o PIPEDA se aplica a instituições com fins lucrativos que operem no Canadá. Para se adequar a PIPEDA, é necessário apontar um responsável pelos dados que são coletados e utilizados, identificar os propósitos para os quais é feita a coleta e uso de dados e limitar suas ações somente a esses propósitos, informar aos usuários de forma clara quais dados você coleta, o que você faz com eles e por qual motivo, coletar consentimento de cada usuário antes ou no momento de recolhimento de dados, assim como no momento em que for utilizá-los em propósitos para os quais você ainda não possui autorização. Armazenar os dados por um tempo adequado e excluí-los assim que não possuir mais necessidade deles para o propósito ao qual foi dado o consentimento. Proteger os dados e, perante a requisição, permitir que os usuários acessem seus dados e sejam informados sobre os dados que foram coletados, como eles são utilizados e a quem foram repassados, ou qualquer outra coisa que tenha sido feita com eles. Os princípios de privacidade da Austrália requerem que seu website tenha uma política de privacidade e que ela informe quais tipos de dados você coleta, como você coleta e os armazena, o motivo para a coleta desses dados, como os usuários podem acessar os dados e como eles podem contestar a infringência de seus direitos à privacidade. A Nova Zelândia regulamenta a coleta de dados pessoais através do Ato de Privacidade 1993. Ele não requer uma política de privacidade de fato, mas da forma como são feitas as requisições, possuir uma política ainda é a melhor forma na adequação.